Oi, pessoal, nosso bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão ver o vídeo. Estamos aqui iniciando mais uma vez um trabalho de divulgação do Espiritismo, mais uma vez com o nosso irmão Alexandre Landim, da cidade de Uberlândia. Hoje é 18 de março de 2025. Nós vamos, então, passar a palavra para ele, para que ele possa conversar conosco sobre o tema de hoje, que ele escolheu, e vai falar conosco sobre fora da caridade não há salvação. O nosso cumprimento ao nosso irmão, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gilmar, uma alegria muito grande estar aqui novamente. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, de Piaçu, Minas Gerais, né? Isso. Alegria, sejam bem-vindos. Obrigado, nós vamos trabalhar então, no momento agora eu vou deixar para você trabalhar, né? Passar a mensagem para nós, e a gente volta nos cumprimentos finais, quando você terminar o tema. E antecipadamente, agradecendo muito por estar aqui com a gente, trazendo aí a sua vontade de trabalhar, de levar o Espiritismo adiante e de complementar esse trabalho do nosso Centro Espírita em divulgar o Espiritismo. Muito obrigado, eu retorno daqui a pouquinho com você. Ok. Bom, pessoal, é uma alegria muito grande estar aqui, e evidentemente que esse tema que vou abordar agora na reflexão, fora da caridade não há salvação, com certeza já é um tema que muitos de vocês já escutaram em outras reflexões, outras palestras. A questão é que o momento, agora, ele é único, uma vez que temos que entender que, quando se trata de caridade, todos nós, como estamos numa escola, cada um está na sua classe, ou seja, no seu grau evolutivo, né? E, como tal, todos nós, alunos que somos, nesse orbe que habitamos, é necessário que nós demos um passo a mais no quesito caridade. E entender essa questão da salvação que é expressa lá no capítulo 15. Então, chegou um momento que a gente deve entender a grandiosidade do Evangelho, da proposta iluminativa do Cristo, para, entender nesse propósito, se munir de boa vontade, de entendimento, e adiantarmos nesse processo evolutivo, como co-criadores da nossa própria evolução, né? A gente percebe que quando a gente vai a uma casa espírita, por exemplo, nós ali, comumente, já observamos o quanto nós somos mais fraternos, mais solidários, mais caridosos. Ali, no nosso meio espírita, não é que nós somos falsos ali, ou dissimulamos nós mesmos. A questão é que, quando a gente está ali reunido numa casa espírita, nós acessamos o nosso lado luz, o nosso melhor lado. Até porque existe uma grande sintonia de vibração espiritual naquele local. Então, é mais fácil para nós acessar esse lado nosso mais bondoso, mais caridoso, mais fraterno. Isso acontece em todas as casas espíritas que a gente vai. É comum a gente ver isso, aquele cuidado, aquele zelo, aquela caridade legítima, verdadeira, que a gente consegue acessar isso mais facilmente. Já no cotidiano, nós temos mais dificuldade de acessar esse nosso lado luz. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Porque, quando a gente fala fora da caridade não há salvação, será que toda caridade que fazemos, ela está realmente nos salvando? É preciso analisar isso. Se você observar no Evangelho, segundo o Espiritismo, você vai observar que capítulos que antecedem o capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação, nos trazem, por evidência, essa questão. Será que nós estamos realmente se salvando com a caridade que nós fazemos hoje? Por exemplo, nós temos aí o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Aliás, todas as bem-aventuranças foram colocadas antes do capítulo 15, nos sugestionando esse patamar evolutivo que nós temos que ir galgando pouco a pouco.
Mas é necessária essa compreensão para que eu possa despertar essa vontade de dar um passo a mais. A gente percebe a dificuldade no termo no que tange aí a mansuetude, a nossa calma, a nossa paciência, a afabilidade, a doçura, a obediência, a resignação, que está descrito lá no capítulo 9. Aí vem o capítulo 10 também, mencionando a misericórdia, né? O perdão, ali no capítulo 10, a dificuldade que nós temos de perdoar sinceramente, aquele perdão que a gente esquece realmente o mal, que a gente realmente perdoa de coração, não só pela boca, né? E a gente vai, então, contemplando o evangelho e percebendo essas nuances, as quais vai nos dirigindo se realmente nós estamos nos salvando, não é? Quando você vai, por exemplo, no capítulo 11, olha que interessante o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente ainda não está não estamos legítimos nesse amar ao próximo como a nós mesmos. E a caridade que salva é essa realmente que está linkada a essa condição. Quando você vai então no capítulo 12, você vai ver expressando amai os vossos inimigos. Nós questionamos tanto hoje a violência na terra, a corrupção, a maldade, o feminicídio, as guerras, tanta coisa acontecendo, em que esses personagens, esses espíritos encarnados, permitido por Deus nessa época da humanidade, de transição, nos dando a possibilidade de amar esses que são hoje inimigos dos nossos pensamentos, dos nossos ideais, das nossas ideologias, das nossas vontades. E está aqui um capítulo específico para isso. Amai os vossos inimigos. E quando você vai para o capítulo 13, aí então você já percebe que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Você vai observar que Kardec começa trazendo uma orientação de Jesus. Ele fala lá, tomai cuidado para não fazer as suas vossas boas obras diante dos homens, né? Não receberá a recompensa do meu Pai, porque eu estou fazendo para ostentar, para aparecer, para uma vaidade, para satisfação de ego. Então, são muitas dessas caridades que a gente acha que vai nos salvar e, na verdade, não está nos salvando. O próprio capítulo 13 nos traz o óbolo da viúva, em que Jesus menciona ali, ó, aquela que deu 2 moedinhas deu mais no gasofilácio, no templo de Jerusalém, do que os outros que deram muito. Porque ela deu da sua indigência, daquilo que faltaria para ela. E ela, como uma viúva, ela nem precisava dar. Entende? Por isso que você vai no capítulo 13, e aqui no capítulo 13 tem uma parábola de um espírito protetor. Está lá no item da beneficência. Você vai ver ele contar essa parábola, 2 homens que viviam na terra, e enquanto eles viviam, foi colocado 2 sacos ali para que eles fossem colocando ali as suas boas ações enquanto viveram. E você vai observar que nessa parábola, quando eles desencarnam, vão ser pesados ali os 2 sacos. Um estava cheio, parecia estar bem repleto de caridade, e iria salvá-lo para a eternidade. E o outro vazio. Só que o que acontece na parábola é que quando pesa aqueles 2 sacos, o que tinha pouco pesou muito mais do que o que tinha muito. Olha só. E ali vai dizer, ó, você que deu pouco, porque você tinha pouco, mas deu de coração, você fez a caridade naturalmente. Você deu daquilo que te faltava. E além disso, você foi indulgente e perdoou aquele irmão que te fez coisas ruins, que te prejudicou, que te injuriou. Então a gente percebe que nem sempre fazer muitas caridades podemos entender como estarmos salvos. Na escala evolutiva, na classe que nós estamos, é importante essa caridade. Mesmo às vezes ostentando, envaidecendo, é um começo. É gradativo. A gente tem que lembrar que nós somos espíritos que vamos aprendendo durante sucessivas reencarnações.
E temos que passar por esse estágio, para ir aprendendo pouco a pouco, a ir desvinculando desse interesse pessoal, quanto à caridade. Mas depois do capítulo 13, você vai lá para o capítulo 14, que é o que antecede o capítulo 15, fora da caridade. E qual é o capítulo 14? Honrai vosso pai e vossa mãe. Essa caridade que nós temos para com os nossos pais. E às vezes, mesmo nós espíritas fazemos caridade na casa espírita, ajudamos no movimento espírita, mas muitas das vezes deixamos nossos pais sem a devida caridade que deveríamos exercer para com eles. Honrai vosso pai e vossa mãe. Percebe? Então, essa é uma reflexão muito profunda. Porque quando a gente fala assim, fora da caridade, na salvação, a maioria acha que, eu estou sendo bom, eu fiz um Pix para ajudar ali uma campanha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas é muito mais profundo. Se a gente for ver lá no capítulo 6, Cristo Consolador, lá no finalzinho da mensagem, o Espírito de Verdade vai nos falar das filhas da caridade, aquela que nos expressa a caridade real e a humildade, que é o devotamento e a abnegação. É por isso que, no capítulo 15, Kardec entra nos falando, né, da separação dos bodes, das ovelhas, ali. Vai ter uma separação. Porque não quer dizer que as pessoas achando que fizeram muita caridade, mas qual o desinteresse pessoal? Não teve ostentação, não teve interesse pessoal. É aquela carta de Paulo aos Coríntios, para a gente lembrar aqui, né? Para a gente lembrar. Mesmo que eu tivesse todos os bens da terra e distribuísse aos povos, a todo mundo carente, se não tivesse amor, nada seria. Porque ali ele está dizendo nessa carta aos Coríntios a necessidade de fazer, mas fazer com devotamento, com abnegação, com amor. É o dar se doando, abnegando, devotando. É muito diferente. Percebe? Então, essa caridade é que salva. E salva do quê? Salva do egoísmo. Porque a caridade, ela contrapõe, ela é antagônica ao egoísmo. A caridade é uma virtude para você, pouco a pouco, ir matando, se saindo, se soltando do ego, do egoísmo. Entendeu? Esse é o processo. Porque cada vez que eu me dou, eu me torno menos egoísta. Então é por isso que Kardec começa falando sobre isso aqui. E quando ele leva para aquela fala que nós conhecemos do Cristo, né? Quando fizerdes a um dos meus mais pequenos irmãos, não foi a ele que fez, mas foi a mim. Aí os discípulos ficam até espantados a Jesus. Mas como assim? Tive sede e me destes de beber. Tive fome e me destes de comer. Estava nu e me vestistes. Estava doente e foste me ver. Estava preso e foste me visitar. Você vai observar, em toda a fala do Cristo, em relação a isso, não está descrito lá, estava com fome e mandastes comida para mim. Estava com sede e pediu para alguém levar água para mim. Você percebe que na fala dele é necessário a pessoa ir. É o ato de, na caridade, você se doar. E é isso que Emmanuel nos traz no Fonte Viva, no Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, várias obras retratando sobre isso. Porque senão, é fácil fazer caridade hoje. Vou fazer um Pix aqui, essa cesta básica aí, pode deixar que eu vou pedir lá para o supermercado já levar lá para o fulano. Né? No mundo de tanta carência, de tanto isolamento, de tanta solidão, né? A pessoa doar o tempo, escutar uma queixa, né? A pessoa desabafar com você, aí sim, e essa caridade é aquela que nós estamos entendendo que realmente salva
do nosso próprio egoísmo. Então, quando você vai estudando evangelho, gente, a doutrina espírita, você vai aprofundando, não vai ficando mais no superficial, porque nós, espíritas, já estamos numa classe um pouco mais elevada, para subir para o primário, para o colegial, para o ginasial, e aí por diante, né? Evoluindo, até mesmo a caridade, né? E precisa entender algo que a gente quase sempre não compreende. Por exemplo, o poder que a caridade tem de unir os necessitados. Porque quando é um que necessita de um auxílio e o outro que foi colocado por Jesus para auxiliar, qual que é o mais necessitado? É muito comum a gente falar, nossa, fulano de tal, olha, com as roupas tudo rasgadas, uma miséria danada, sujo, mendigo, uma mendigância danada. E a gente se considerar que ele é o necessitado. Mas do ponto de vista moral, espiritual, de reparação de outras existências, quanta necessidade nós ainda temos dentro de nós. Sendo que nós, sim, somos necessitados. Isso me faz lembrar uma vez que a gente foi, um amigo me chamou para fazer uma doação, uma assistência numa casa, num bairro muito pobre aqui em Uberlândia. O marido tinha largado essa mulher com 3 filhos pequenos, e um deles paraplégico desde que nasceu numa cama. E a gente levou ali uma cesta básica, levou medicamentos, nós fizemos o evangelho, oramos com ele, com ela, com os filhos. E quando estávamos saindo, ela virou para esse amigo meu, que tinha sempre o costume de ir lá dar assistência para eles, e falou assim, nossa, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse você. Aí a resposta inusitada dele eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, não, eu que não sei o que seria da minha vida se não fosse você. Então, eu passei a entender essa questão de quem que é o necessitado. É quem, às vezes, está precisando do bem material? De uma ajuda, de um auxílio? Ou a gente que tem que sair do egoísmo, que tem massacrado as nossas vidas durante milênios? Esse é um ponto a refletir. E o fato é que, na parábola do bom samaritano, que está no capítulo 15, né? Nós sabemos que o sacerdote pergunta ali quem é meu próximo. E é interessante isso, né? Porque a gente tem uma capacidade de identificar quem que é o próximo que está precisando de alguma ajuda. A gente identifica. Só que, olha só, quase sempre a gente não se identifica, não se observa como sendo o próximo do próximo que precisa da ajuda. Vê só como é que é a questão? A gente identifica o próximo que está precisando, mas não se identifica como sendo o próximo que está ali para ajudar o próximo que necessita. É um ponto muito interessante para a gente refletir. Fora da caridade, não há salvação, né? Se salvar do egoísmo, até mesmo de obsessões. A caridade tem esse poder. Eu lembro aqui do caso do Divaldo Pereira Franco, que era perseguido por obsessor de séculos, e foi através da caridade que ele fazia que aquele obsessor foi quebrantando o coração e desassociou do Divaldo. Falei assim, não dou conta mais. Você faz o bem demais. Tá tudo certo. Eu não vou mais te obsediar. Isso, inclusive, está no filme do Divaldo. Então, é assim. Então, a caridade, ela nos salva até da obsessão, né? Mas é preciso entender essas nuances, porque às vezes a gente acha que está fazendo caridade, e quando chega no mundo espiritual, fala assim, nossa, é como aquele rico na parábola do espírito instrutor aqui, né, protetor, da beneficência, no capítulo 13. Eu achei que eu tinha feito tanto, e não é assim. Então, esse é a primeira análise que nós temos que analisar, que fazer, mediante a profundidade desse evangelho, né? É isso.
E eu fui identificando, quando a gente fala de egoísmo, quando a gente fala de caridade, quase sempre a gente olha do aspecto material, né? De dar alguma coisa, um prato de comida. Tanto é que no item da paciência está lá, a caridade mais fácil é dar um prato de comida. Mas existe uma muito mais penosa, mas mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou em vosso caminho como instrumento do vosso sofrimento e colocar à prova a sua paciência. Ah lá. Então, é a caridade moral, não a material. E dentro do egoísmo, eu fui analisar que tem uma face que ainda é muito difícil para todos nós quando se trata de egoísmo. Porque esse egoísmo de querer o melhor para mim, a comida, a roupa, a casa, o carro, as coisas materiais para mim, não é tão forte e profundo quanto o egoísmo de não deixar ou aceitar o outro como ele é. E a gente não percebe que é uma manifestação de egoísmo. Não aceitar o outro. Não aceitar. É difícil. Ou, em muitos casos, não deixar o outro ser o que ele é. E acontece muito isso na Terra hoje. Porque nós estamos numa chaga de egoísmo muito grande. E o que gera isso? Tem gerado o que a gente está vendo aí, ó, a intolerância, que em muitos casos levam ao fanatismo. Então, se a gente pensa sempre do egoísmo, do aspecto material, das coisas que a gente quer para nós, a melhor roupa, a melhor comida, a melhor casa, o melhor emprego, o melhor carro, o melhor casamento, não. Isso é pequeno frente ao egoísmo que está estagnado na humanidade. Não deixar e nem aceitar o outro como ele é, levando à intolerância e, em muitos casos, ao fanatismo. A gente está vendo aí, ó, o fanatismo político, religioso, social, sexual, de raça, de credo, de tudo. Então, e se você for analisar, Jesus deu um exemplo muito grande, porque ele aceitou Judas como ele era. Se Jesus quisesse, ele poderia ter auxiliado Judas no sentido de percepção das suas escolhas, mas ele não. Ele aceitou Judas como ele era, até a traição. E na última ceia, ele sabia e falou: um de vós irá me trair. Aceitando a pessoa como ela é. Percebe? Quando se trata de egoísmo, nós não conseguimos uma projeção dessa. Então, é esse ponto que a gente precisa entender, que é muito profundo. É muito profundo. Não é? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, se você fizer uma conta matemática, naquela questão, Kardec vai perguntar: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus entendia? Nós lembramos do BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Vamos ver. Capítulo 13, Irmã Rosália, caridade moral e caridade material. Nessa resposta dos espíritos, benevolência, indulgência e perdão, nós vamos identificar por uma conta matemática muito prática o seguinte: benevolência é material, caridade material ou moral? Benevolência, você pode, eu dou uma cesta básica, eu vou levar uma caixa de leite ali para uma família que está precisando. Caridade material. Mas benevolência moral, eu vou ligar para um amigo meu ali, eu vou conversar com ele está precisando de ajuda, eu vou lá visitar aquela pessoa. Benevolência moral. Então, a benevolência, ela pode ser tanto moral como caridade material, 1 a 1. A indulgência, ela só pode ser moral. Então, fica 2 a 1 na conta da resposta da questão 886. E perdão? Perdão não é material. Perdão é uma caridade moral. Então, nessa resposta dos espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus entendia? Benevolência, indulgência e perdão, a conta matemática é 3 a 1 para a caridade moral. E o que a gente tira de conclusão disso?
ainda existe muita carência, muita necessidade de caridade material na Terra. Sem dúvida nenhuma, existe. Tem muita gente passando fome, necessidade, passa frio, passa muitas dificuldades, precisa de caridade material. Mas o que quer dizer que 8 bilhões de encarnados na Terra necessitam de caridade moral. Pode ser a pessoa mais rica, que ela necessita de indulgência, de perdão, de paciência, de fraternidade, de solidariedade. Percebe? Ninguém está isento de caridade moral na Terra. Esse é o ponto. Por isso que é 3-1. E se a gente for analisar, está faltando oportunidade, por exemplo, de ser paciente, de ser manso, de ser calmo. Às vezes a sociedade aí tá até aquela tranquilidade toda, assim, aqui eu não estou precisando exercer a minha paciência, a minha mansuetude, minha afabilidade, minha doçura. Gente, na Terra, num plano de provas e expiações, não está faltando oportunidade. Porque 8 bilhões de encarnados são instrumentos para que a gente possa se salvar. Então, o que não falta é oportunidade. Não falta oportunidade. Por isso que, quando une 2 necessitados ali, você não sabe se é o que está precisando daquela ajuda ou o que foi assistir. Qual que é o mais necessitado. E a caridade tem esse poder de unir essas pessoas. Foi assim Ananias com Saulo, foi com Maria de Magdala. Lembra daquela fala de Jesus a Maria de Magdala? Nunca vistes, Maria, uma casa em ruína, a primavera dar flores numa casa em ruína? O ser humano está ali arruinado. Vem alguém e auxilia. É nesse ponto. Então, gente, a gente precisa analisar tudo isso, porque, infelizmente, tem muita gente que não compreendeu a caridade na Terra. Não é tão simples assim, né? Por isso que esses capítulos antecedem o capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14, todos nos mencionam, nos chamando ao entendimento para chegar no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E o único instrutor é Paulo. E no primeiro parágrafo, Paulo fala assim, ó, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra porque viverão em paz, no céu porque alcançarão a graça de Deus. Então, gente, a caridade nos salva, nos dá a paz. Quando a gente faz a caridade com devotamento, com abnegação, com amor, isso nos dá paz. E o que é interessante, eu fui observar, a caridade nos salva, essa caridade, né, com abnegação, devotamento, porque quando fala, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu, no céu porque alcançarão a graça de Deus, é quando a gente chega no mundo espiritual e aquela caridade, ela é um bálsamo de consolação. Porque, na verdade, quantos de nós desencarnamos e chegamos no mundo espiritual arrependidos, em profundo arrependimento, remorsos dos mais variados, porque não fizemos a caridade que estava nas nossas mãos fazer. Então, é interessante esse aspecto, né? É muito interessante a gente refletir sobre tudo isso. E isso está tudo no Evangelho, gente. Isso está tudo no Evangelho, né? Então, é por isso que, ó, a questão 642 nos traz o seguinte: basta não fazer o mal para agradar a Deus e alcançar posição futura? Porque é interessante, né? As pessoas hoje têm muitas nesse sistema, né? Eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. Tem muita gente na Terra ainda que acha que basta não fazer o mal. Por isso que Kardec pergunta essa questão tão profunda. E a espiritualidade responde, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem, no limite das vossas forças, pois todo mal que decorra de um bem que não foi feito,
é de responsabilidade sua. E isso é muito profundo, gente. O Chico Xavier, ele tinha noção disso. Tanto é que chegavam pessoas até ele 3, 4 horas da manhã e ele atendia a todos. Porque as pessoas que chegavam até ele tinham que sair melhor. Não poderia sair do mesmo jeito. E assim também essa percepção que nós temos que ter, né? Porque é relação à caridade. O limite das vossas forças. Porque a gente acha que a gente tem um limite pequeno para a caridade. Mas como a gente tem esse germe dentro de nós, do amor, de Deus, né? O nosso limite, ele pode crescer em detrimento da caridade. Então, a gente perceber que no capítulo 15 tem a parábola do bom samaritano, né? Aquela que o sacerdote pergunta para Jesus, quem é meu próximo, né? E ali Jesus vai trazer a parábola do bom samaritano, que nós conhecemos, sendo descia um homem de Jerusalém a Jericó, e ele foi interpelado por ladrões, que além de bater muito nele, deixar ele semi-morto no chão, roubou seus pertences. Passou um sacerdote, viu aquela pessoa ensanguentada no chão, praticamente nu, porque bateram tanto nele, rasgando as suas vestes, não fez nada. Eu não vou nem entrar no mérito de que o sacerdote, naquela época, não podia tocar numa pessoa que ele não sabia quem era, ensanguentada, porque ele tinha que prestar serviço aos templos. Vou nem entrar nesse mérito. Mas a questão é que o sacerdote, religioso que era, não fez nada. Também passou um levita que olhou aquela pessoa do chão, toda machucada, ali, quase semi-morta, também não fez nada. Então passa o samaritano. E diz a parábola de Jesus que aquele samaritano ele foi tocado de compaixão. Aí é um ponto muito interessante, que faz-nos identificar essa questão do fora da caridade, não há salvação. Por isso essa compaixão em relação a amai os vossos inimigos, honrai vosso pai e vossa mãe, que a mão esquerda não saiba o que dá à direita, né? Todos aqueles capítulos que antecedem, o capítulo do perdão, da mansuetude, porque quando a gente vai sendo tocado de compaixão, de piedade, de amor, que a gente vai realmente nos posicionando em fazer a caridade que salva de fato, não é? Que realmente alcança a graça de Deus, como diz Paulo na instrução dos Espíritos, no capítulo 15, fora da caridade, não há salvação. Então, aquele samaritano, ele foi tocado de compaixão, e ali mesmo ele começou a cuidar daquele caído. Outro detalhe que acontece muito com a gente é a gente não se identificar como caído, né? A gente se identifica como samaritano, como levita, né? Como o sacerdote, mas não identificamos como nós sendo o caído. Quase sempre é assim. Então, ele auxiliou aquela pessoa, levou para um hotel, para uma estrebaria, e ali falou, cuida dele, que eu vou em algum lugar. Inclusive, isso é importante destacar, que ele estava em viagem, objetivando algo de trabalho, pessoal dele. Ele tinha um objetivo naquela viagem, né, por ele estar passando por ali, e ele abnegou, ele devotou o seu tempo, a tua boa vontade, a tua boa ação em favor daquele irmão caído. Isso é importante. Porque nós alegamos muito que, nossa, não tem tempo, minha vida está difícil, são tantas ocupações, não tem tempo para auxiliar. Acontece muito com a gente. Então, a própria parábola também nos faz enxergar essa possibilidade de que é necessário, às vezes, a gente deixar de nós para servir o outro. Esse é o mérito da caridade. E, então, só que na entrelinha dessa parábola tem algo muito maravilhoso, que muitos de nós não identificamos de pronto. Por que aquele samaritano, que era considerado um herege, não ia ao templo de Jerusalém, não lia a Torá, ele agiu dessa maneira? Porque ele foi tocado de compaixão, e na entrelinha tem algo muito peculiar. Ele fez com o caído o que gostaria que fosse feito a ele se ele tivesse na posição daquela, caído também. Essa é a entrelinha da parábola. A nuance, a riqueza da parábola, a sabedoria ali subentendida é isso.
fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a mim se eu estivesse no lugar dele. E aí está a maior dificuldade nossa, em fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. E está na parábola. Então, são ensinamentos profundos de Jesus, do evangelho que nós hoje temos, para que a gente possa analisar tudo isso. E, como eu falei, num degrau evolutivo, a gente ir ficando mais atento às oportunidades de se salvar, mas de uma maneira realmente aquela que salva, através de abnegação, de devotamento, de desinteresse pessoal e de amor ao próximo. Porque quando fazemos isso, nós estamos amando a Deus, nosso Pai Criador. Bom, espero ter contribuído com essa reflexão a todos vocês, e é o que a doutrina espírita nos oferece hoje, esse conhecimento para que a gente possa despertar para uma evolução mais amadurecida, fazendo-nos sair desse estágio ainda infantil, imaturo que nós nos encontramos. Porque essa que é a beleza da vida. Quando a gente, então, começa no amadurecimento espiritual, vivenciar na prática, no cotidiano, o que a gente aprende e instrui com a doutrina espírita. Então, muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Alexandre. Deus te abençoe, muito mesmo. A gente voltar aqui de novo, né, pessoal, para ouvir o Alexandre falar conosco. Esse tema aí, fora da caridade na salvação, ele não tem fim, né? A gente vai ter que falar disso, porque a gente não sabe fazer isso ainda, né? E aprendendo com os nossos irmãos, a gente, quem sabe, vai exercitando aí e vamos trabalhando isso aí para nós. Ó, nosso carinhoso agradecimento mesmo de coração. Que Deus te abençoe, te ilumine e fortaleça sempre aqui conosco. Voltaremos, né, com mais vídeos, com mais palestras do nosso irmão, né? Deus te abençoe. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos. Pessoal, nós estivemos aqui com o Alexandre Landim, né, da cidade de Uberlândia, e nós vamos chamar vocês aqui para fazer inscrição em nosso canal, para poder se inscrever no canal, em todas as páginas que nós temos. E a gente ficaria muito grato se vocês fizerem isso. Tá? Deus abençoe, muito obrigado. Deus ampare todo mundo. Inscreva-se em nosso canal. Divulgue, compartilhe. Pátria do Evangelho, canal de divulgação espírita.